começar então? Vamos aprender finanças? Vamos lá? Muito importante. Então vamos lá. Começando aqui. Se eu falar alguma coisa que fique parecendo grego, por favor, né, digam, tá muito complicado, e não se acanhem em falar, tá? A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é por que que tem que estudar finanças, né? Eu não vou entrar aqui em detalhes muito técnicos, tá? Depois, se alguém quiser conversar sobre um aspecto um pouco mais técnico, a gente pode marcar um horário à parte. A ideia aqui é que todos conheçam, né, saiam desses dois encontros conhecendo aí o básico, né, por que que se estuda finanças e o que que é isso, né, que monstro é esse, né? Então, a primeira distinção importantíssima de se fazer já está assinalada aqui, tá? Não confundir finanças pessoais com finanças empresariais, especialmente em pequenos negócios, mas isso às vezes acontece até em negócios de tamanho médio. Existe uma confusão muito grande entre o bolso do proprietário e a empresa. E isso é muito ruim, né? Você pode até justificar que eu vou usufruir de algumas coisas da empresa para uso pessoal, né? Do ponto de vista formal, você pode até fazer isso, mas do ponto de vista do seu controle gerencial, você deve distinguir as duas coisas, porque eu já vi, né, e são inúmeros os casos de empresas que faliram porque o proprietário gastava demais e jogava a conta para a empresa. Ele confundia o caixa da empresa com o bolso dele. Então, a primeira coisa é, por mais que no início seja um pouquinho complicado, procurem distinguir o que é o caixa da empresa e o que é o seu caixa pessoal. Tá? Se você tem uma empresa que a minha empresa opera na minha casa, tudo bem. Qual é a metragem quadrada que a sua empresa ocupa da sua casa e quanto ela deveria pagar de aluguel por isso? Por exemplo, é uma maneira, tá? Por que isso? Tem algumas pessoas lojistas que argumentam que se eu pagasse aluguel, a minha empresa estaria quebrada. Então, a sua empresa está quebrada. É só uma questão de reconhecer isso, porque se uma empresa não consegue remunerar um proprietário acima de um aluguel, essa empresa tem problemas muito sérios, né? Em resumo, se você fechar a loja e alugar o ponto, você vai ganhar mais do que mantendo a loja aberta, né? Isso é um ponto importante de ser tratado. Então, assim, sempre distinguir ao máximo as finanças pessoais das finanças empresariais, tá? Gente, se tiverem dúvidas, podem falar. Eu não vou conseguir acompanhar o chat porque eu tô sozinho, tá? O Gerson hoje me Paulo, abandonou. Oi. um exemplo. Vou colocar aqui, então, o meu caso, né, o caso real nosso. A gente ainda não tem a conta, né, referente à empresa, como que a gente pode gerenciar, é algo que dá para ser realizado. Por exemplo, a gente está fazendo uma planilha hoje, os gastos Planilha. ali que a gente tem, e a Planilha. gente divide ali o valor em três, pronto. Uhum, Né? sim. Mas a conta em si não tem. Na verdade, a gente se reúne mensalmente, vê o que precisa estar realizando o pagamento e pronto, realizamos o pagamento. Tá. Mas Basicamente é esse tudo. essas planilhas, elas são importantes porque o coração de uma empresa é o fluxo de caixa. Tá? E eu vou mostrar para Certo. vocês como é que monta um fluxo de caixa. Você pode Opa, até fazer o seu fluxo de caixa pessoal e o fluxo de caixa empresarial. É show. claro que se as duas contas estiverem juntas, fica um pouco mais difícil às vezes distinguir. Numa empresa média, fica inviável, né? Muito complicado mesmo.
Mas numa empresa ainda iniciante, é comum que você vai economizar um pouco mais, né, não Sim. tendo a conta empresarial, mas é importante que essa contabilidade gerencial ela seja feita, tá? Tá, maravilha. Qual é a diferença entre poupança e investimento? Alguém se atreve? Alguém tem ideia? O que que seria isso? Pera. Poupança é reserva, investimento é algo futuro. Onde você faz uma casa, dinheiro para comprar uma casa, dinheiro para comprar um carro. Poupança é aquela reserva para o imprevisto. Não só. Olha só, você pode fazer uma poupança para comprar uma casa, né? Se você tem um objetivo específico, qual é a diferença? A poupança é defensiva, uma coisa que você observou bem, né? O investimento é um valor que você vai colocar para trabalhar para você, né? Então, você pode reservar dinheiro mês a mês para fazer uma viagem. E aí você vai fazer o quê? Você vai utilizar o que tiver aí de melhor em termos de rendimento, mas que você não tenha perdas. Investimento, por exemplo, eu vou abrir uma empresa, eu vou comprar uma parte de uma empresa, eu posso ter momentos de quedas, eu posso até perder dinheiro. Então, no caso da poupança, você vai sempre buscar eh, algo que tenha um nível de risco muito, muito baixo, porque você tem um objetivo específico. Por exemplo, eu quero comprar um carro daqui a 2 anos, né? Agora, eu vou comprar um pacote de ações e vou esperar que essa empresa valorize muito, né? São duas maneiras diferentes de pensar, tá? E vocês, numa empresa, vocês vão fazer um investimento, tá? Não só financeiro, mas também de tempo. E aí uma coisa importante é, a priori, fazer uma análise da viabilidade de um projeto, tá? O que que significa um projeto ser viável? Como é que se calcula o valor de uma empresa, de um projeto? Tá? Tudo isso a gente vai ver ao longo desses 2 encontros, tá? Eu vou usar mão de planilhas prontas, que vocês já têm acesso, a maioria delas lá na plataforma, tá? Não se assustem, eu não vou dar uma ênfase em como fazer os cálculos, mas sim em como usar essas planilhas para que vocês tenham aí comecem a entender como é que funciona a lógica das finanças, tá? A primeira coisa que se faz em finanças é planejar. Quando eu vou planejar, como é que eu inicio meu planejamento financeiro, né? A primeira coisa é isso aqui, onde eu quero chegar, tá? Qual é o meu horizonte? E quanto tempo que eu quero que isso aconteça, tá? Eu vou precisar de recursos de terceiros, eu vou precisar de recursos de outras pessoas, ou eu vou conseguir fazer isso com recursos próprios? A ideia de trabalhar com recursos de terceiros, ela é sempre um pouco, causa um pouco de desconforto para algumas pessoas, né? Muitas vezes você pensa assim, putz, eu vou ter dívida. Vai, você pode vir a ter dívidas. Uma empresa sem dívidas é uma empresa muito saudável? O que que vocês acham? É que não se arrisca muito, provavelmente, né? Mais conservadora, talvez. Exato. Uma empresa sem dívidas é uma empresa em que ninguém acredita nela, tá? Essa que é a grande verdade. Por quê? A chamada alavancagem, né, que é ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, essencialmente, ela permite ganhos muito grandes. Então, uma empresa sem nenhum endividamento, ela é muito mal vista no mercado. Ah, mas a empresa tem muita dívida.
Também não é bom. Qual é o limite? Depende muito do setor, tá? Mas a ideia é sempre pensar no seguinte: as dívidas da empresa representam o caixa dela de quanto tempo? Né? Por exemplo, você tem algumas empresas que a dívida dela compromete o caixa pelos próximos 2 meses, dependendo do setor, isso é pouco, tá? Então, a ideia é sempre trabalhar a questão do quanto que você tem de recursos de terceiros, tá? E quem é esse terceiro? Se o Foi terceiro... o, foi o que Oi? aconteceu com a Rede Madeiro, né? Sim, também. A Todo rede mundo achando que estava quebrado e, na verdade, ele só estava investindo, né? investindo pesado, né? No momento em que... Comprometeu o fluxo de caixa, mas era Isso. investimento, não estava quebrado. Exato. Quando a gente olha uma empresa que tem dívidas, ou até mesmo uma pessoa que tem dívidas, né? O importante é o que é essa dívida, né? Qual é a qualidade dessa dívida? Por exemplo, a empresa está endividada, estará endividada pelos próximos 2 anos porque ela comprou equipamento moderno, que vai permitir a ela produzir mais com menos custo, e isso está absolutamente dentro do planejamento da empresa e vai ser muito bom para a empresa. Então, essa é uma dívida boa, né? Você pode pensar que uma pessoa está endividada porque ela comprou uma casa ou porque ela investiu em comprar algum bem que vai gerar recursos. Ótimo. Agora, o cara está endividado porque ele gasta demais, ele não consegue pagar as contas. Isso é péssimo, tá? Então, sempre os recursos de terceiros, eles devem ser considerados aí dentro da estrutura de um projeto financeiro, tá? A questão é o quanto e o como. Isso é outra coisa que a gente vai abordar aqui. Paulo, Oi? no caso, quando você fala dívida relacionada à empresa, você está falando contas que eu vou ter que pagar futuramente, no caso. Não que já está vencida, no caso. Sim. Sim, sim, sim. Se você está em dia com os seus pagamentos, ok, Ah, né? tá. Não, dívida vencida já é um tremendo Ah, tá. problema. Eu falo, quando você olha o endividamento futuro, por exemplo, o mecanismo que as empresas grandes usam, elas têm um projeto novo, claro que isso aí a gente está falando de empresas muito grandes, mas para vocês entenderem o mecanismo. Ela tem um projeto novo e, ao invés dela fazer isso com recursos próprios, ela vai e vende essa dívida, literalmente vende essa dívida no mercado, tá? Então, quando você entra num banco, na área de investimentos, numa corretora, por exemplo, você pode comprar uma coisa chamada CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O que que é isso? É uma empresa do agronegócio que tem um projeto novo e ela vendeu títulos no mercado para pagamento em 5 anos, 6 anos, e aí você vê, hoje está aí na faixa de IPCA mais 5%, IPCA mais 6%, um tremendo de um negócio para quem compra, né? Se é uma empresa saudável. E o que que a empresa faz? Ela vende esses títulos, pega o dinheiro, investe no projeto, e quando chega o período de pagar, ela paga, né? Ela recompra esses títulos, na verdade, né? Ela paga as pessoas e a dívida morreu. Então, ela, assim, ela investiu com recursos de terceiros, tá? Você pode, numa empresa iniciante, solicitar recursos a um banco de desenvolvimento, por exemplo, né? A gente tem o banco aí do Banco do Povo, é um tipo, a gente tem é, alguns sistemas de financiamento público no estado de São Paulo, né? Do Desenvolve SP, ou mesmo o BNDES, que hoje está meio difícil falar em BNDES, mas é a função dele, né? Emprestar dinheiro para quem está começando, ou até para uma empresa que está expandindo, tá? A própria Finep também, ela faz isso, tá? Então, se você considera as empresas de médio para grande porte, elas sempre fazem investimentos em ampliações com recursos de terceiros. Por quê?
porque é mais lucrativo. Quanto melhor o projeto, menos você vai pagar de juros, né, por esse recurso. E tem um outro lado também. Se ninguém põe dinheiro no seu projeto, será que o seu projeto realmente é bom? É uma coisa que a gente sempre tem que pensar, né? Muitas vezes a pessoa diz assim, eu não quero dinheiro de ninguém, eu vou fazer tudo do meu próprio bolso. E tem um lado que eu acho muito negativo nisso. Quando você não expõe o projeto para rodadas de investidores, você também não está expondo as suas ideias para outras pessoas e não vai ter que responder a perguntas, né? O bombardeio que vem quando você está pedindo recurso para alguém, o que é importante. Será que eu descobri um negócio muito interessante, ou será que eu estou vendo coisas e eu não estou tendo uma nitidez muito grande sobre o posicionamento dessa minha ideia no mercado? Tá? E aí a gente fala de investidores, né? E começa a pensar aí no quem é o investidor que bota dinheiro numa empresa que está iniciando, né? O que que ele busca, né? Ele busca uma valorização grande do que ele vai investir, tá? O investidor, né, tem várias modalidades, investidor de capital semente, investidor anjo, ele não vai ser teu sócio, nem seu amigo. Ele é um cara que vai comprar um pedaço da sua empresa pensando em vendê-la por um valor muito maior em 5 a 10 anos. Então, é alguém que, tá, você precisa de dinheiro para comprar alguns equipamentos para começar a operar? Legal, eu vou te financiar, você vai me vender uma parte da empresa em troca disso, né? A gente vai criar aí uma estrutura de capital, só que não conte comigo, eu não vou ser seu sócio, né? Eu não vou ser aquele cara que vai trabalhar com você na empresa, eu sou só investidor, e o que eu espero de você, eu vou acompanhar o desenvolvimento da empresa, e eu espero daqui a tantos anos vender a minha parte por um valor muito maior. É isso que o investidor busca, tá? Então, para captar recursos de investidores, é preciso mostrar que você tem um projeto consistente e que ele tem uma boa escala, ou seja, é uma empresa que pode crescer e que o valor de mercado dela deve crescer. Para avaliar como pensa um investidor, a gente precisa falar um pouquinho de taxas de juros, de inflação e de cenário nacional, tá? Se ficar pesado, avise. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Tudo bem. Tudo tranquilo? Tranquilo. Tem alguém com a mão que levantou a mão. Eu vi uma mão levantar. Mas foi sem querer. Ah, tá, tranquilo. Valeu. Bom, são juros. Se eu compro um imóvel e alugo esse imóvel, em geral a gente estima aí o aluguel entre 0,5% e 1% do valor do imóvel. 1% virou sonho nos últimos anos no mercado brasileiro, mas aí alguma coisa entre 0,5% e 0,8% do valor do imóvel. Esse é o aluguel. Se eu empresto dinheiro para alguém, como é que eu vou receber? Eu vou cobrar os juros, tá? Então, os juros é a remuneração do capital. Tá? Alguém te emprestou dinheiro e está cobrando por isso. Do mesmo jeito que alguém pode ceder a você o uso de um bem, como um imóvel, e vai cobrar por isso. A única coisa é que um chama aluguel e o outro chama juros, tá? E por que que existem tantas taxas de juros no mercado? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar algumas vezes aí na mídia da brigalhada, agora está na moda de novo, né? Sobre a taxa básica da economia. Então, lá, taxa Selic. Que diacho é isso? Por que que isso impacta tanto na minha vida? Selic
é uma sigla que quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Tá? Que diacho é isso? A Selic hoje tá aí, grosso modo, na faixa dos 18% ao ano. Isso é péssimo para nós que somos empreendedores. Por quê? Essa taxa é aquilo que o governo paga para quem empresta dinheiro para o governo. Sim, o governo gasta mais do que arrecada. Como é que ele faz isso? Ele vende títulos no chamado Tesouro Direto, né, do Tesouro Nacional. Por que essa taxa é tão importante? Vamos pensar no seguinte: se o governo brasileiro chegar a quebrar, ficar totalmente inadimplente, o país quebrou, não tem mais nada funcionando, né? Então, a gente pode dizer que é aquilo que existe de mais seguro e vai pagar pelos empréstimos que fez é o governo. Quando o governo diz que paga 18% ao ano para uma pessoa ficar em casa de pijama e emprestar dinheiro para ele, qual é o problema disso? Qualquer investimento, qualquer projeto que envolva risco, e abrir uma empresa sempre é um risco, o investidor vai tomar isso aqui por base. Você vai ter que oferecer a ele mais que 18%. Na verdade, está em. Ou 18% não, gente, é 13,8%. Ups, 18% já estou pensando no futuro. É 13,75. É 13,75, é. Eu já fui para o 18, né? Mas tudo bem. Tá, então, ó, 13,8% eu ganho sem fazer nada. Eu compro o título, fico em casa. Ah, eu quero abrir uma empresa de cantina virtual, né? Primeiro que eu estou vendo aqui, tá, João? Nada, não estou usando você como exemplo por nenhum outro motivo, não. Só porque é o primeiro que eu vi. Tá, o cara quer abrir uma cantina virtual e está querendo recurso para isso, está querendo um sócio. Legal, cara, você vai ter que bater isso aqui. Se você não bater isso aqui, sinto muito, eu vou ficar em casa de pijama e vou comprar título do Tesouro. Então essa taxa, quando ela sobe, ela complica a vida do investidor. Complica também a vida de quem vai tomar dinheiro emprestado, tá? Olha, o pessoal que está comprando coisas a prazo, quem empresta o dinheiro está cobrando mais que isso aqui ao ano, porque a taxa de juros do mercado é sempre Selic mais alguma coisa. Quando essa taxa cai, né, a gente pensa aí nas taxas que a gente tem no mercado internacional, países desenvolvidos, a taxa básica deles, elas estão aí abaixo de 3% Ô, ao Paulo, ano. Ah, sou um pouco ignorante nesse assunto, mas só para ver se eu entendi. No caso, então, para eu convencer um investidor a colocar o dinheiro dele no Cantina Virtual ao invés de aplicar no Tesouro Direto, eu tenho que falar para ele convencer que eu consigo fazer mais do que 13,8 aí sim, ao ano. exatamente. Exatamente. Ainda que você tenha um período em que você não atinja isso, né, a gente vai ver que o fluxo de caixa de uma empresa ele pode passar por um período negativo, mas você vai ter que convencê-lo que num horizonte aí de 5 a 10 anos, você vai superar isso. É um problema, Entendi. né? É um problemão. Né, com essa taxa alta hoje, ela é bem inibidora de negócios, infelizmente, tá? Como a gente vai fazer isso, eu vou mostrar para vocês. Tem umas planilhinhas super presente de pai para filho, para vocês verem, tá? Mas não se assustem. Qual é a diferença entre empréstimo e financiamento? Quem paga mais caro? Quem faz empréstimo ou quem faz financiamento? Empréstimo? Eu acho que é financiamento. Paga mais caro? O juro é maior no empréstimo, não é? O maior é do empréstimo. É. Tá? Uhum. Por quê?
aí entra uma coisa de legal. Financiamento é financiar alguma coisa, em geral, algum bem. Então, eu posso financiar uma máquina, eu posso financiar equipamentos, tá? Eu posso financiar a compra de um terreno. Qual é a vantagem, qual é a diferença disso? Eu vou, esse bem, ele é garantia do empréstimo, do financiamento, ou seja, se você não pagar, quem financiou, em última instância, pode tomar o bem de você e vendê-lo, né, e liquidar. Então, ele não tem um risco tão grande. Já no empréstimo, me empresta um dinheiro aí e eu não digo o que eu vou fazer. Como eu não disse o que eu ia fazer, você não tem o que requerer. E daí, legalmente, se eu não pagar, a única coisa que você pode fazer é cobrar a dívida. Mas quais são as suas garantias, tá? Já num financiamento, como é que funciona, por exemplo, o financiamento de um imóvel, gente? Você financiou o imóvel com a, sei lá, Caixa Econômica Federal. Tá? A Caixa Econômica Federal vai financiar. Eu quero comprar um imóvel do Guilherme. A Virgínia quer comprar um imóvel do Guilherme, né? Mas o Guilherme não quer vender a prestação. O Guilherme foi e aceitou um financiamento da Caixa para vender. O que que isso significa, gente? Ó, vamos lá. O Guilherme está vendendo e a Virgínia está comprando. Na realidade, o Guilherme vai vender o imóvel para a Caixa e a Caixa vai financiar para a Virgínia. Tem uma triangulação, tá? Então, o Guilherme vai receber à vista, o valor acordado. Quem vai pagar ele? A Caixa. E a Virgínia vai pagar a Caixa de acordo com as prestações estabelecidas no contrato. Se ela deixar de pagar, a Caixa pode ir lá e dizer para ela: devolve o imóvel que você não pagou. Mesma coisa para um carro, mesma coisa para máquinas e equipamentos. Então, sempre que o processo é de financiamento, existe uma segurança um pouquinho maior de quem está emprestando recurso, por isso a taxa é mais baixa, né? Por isso que, por exemplo, empréstimo ou capital de giro, né? Capital de giro tem uma das taxas mais altas que vocês podem encontrar no mercado. Por quê? O que é capital de giro? Você está emprestando dinheiro para uma empresa para ela girar esse recurso, né? A empresa está com pouco capital de giro, ela precisa de um empréstimo para isso. Isso pode virar fumaça, tá? A empresa pode quebrar e você não tem que solicitar como bem para cobrir essa dívida, né? O que é capital de giro? Eu compro produtos, vamos pensar numa coisa bem fácil. Eu compro produtos e vendo. Se eu pago à vista ao meu fornecedor, esse produto vai ficar na minha prateleira e quando alguém comprar, vamos pensar em tudo à vista, né? Alguém compra com dinheiro, não vendo a prazo. Entre eu ter pago o meu fornecedor e eu receber do meu comprador, eu fiquei com dinheiro empatado, né? Eu preciso de capital de giro para fazer isso, tá? Modernamente, o que as empresas vêm buscando é reduzir muito esse capital de giro, tá? Quanto mais capital de giro a sua empresa demanda, pior ela é vista como negócio, tá? Por quê? Se eu consigo vender antes de produzir, olha que legal. Eu produzo aquilo que eu já vendi e eu pago aos meus fornecedores depois que eu receber, consegui uma coisa maravilhosa, né? E não é isso que as empresas estão fazendo hoje? É quando você compra um carro direto de uma montadora e fica na fila de espera. Você já comprou o produto e eles ainda não produziram. Então você vai começar a pagar muitas vezes antes de quem produziu começar a pagar os seus fornecedores.
Então, essa jogada, né, de conseguir jogar para frente o que você tem que pagar para os seus fornecedores e antecipar aquilo que você vai vender ou já vender alguma coisa antes de ter produzido, é muito saudável do ponto de vista financeiro para uma empresa, tá? Complicado isso, gente? Silêncio total, Não, sumiu todo Não. mundo, foi embora. Tranquilo. eu entendi que é como comprar um apartamento na planta também, né? Olha só, boa colocação. Quando você compra um apartamento na planta, a gente deve dividir essa compra em dois momentos, em duas fases bem interessantes, tá? Enquanto o imóvel estiver em construção, data zero, vou chamar aqui entrega das chaves. Isso é simbólico. 10 anos, por exemplo, tá? Vamos colocar aqui que você comprou o apartamento 2 anos antes da entrega das chaves. Nesse período em que você não tem o bem ainda, né, ele não está disponível para você, você, comprador, está financiando a construtora. Eles não podem te cobrar juros nenhum. Eles podem até cobrar taxa de administração. Mas nesse momento, você não está sendo financiado, ao contrário, é você que está financiando a obra. Os caras estão fazendo a obra e parte dessa obra está sendo paga com seus recursos, tá? Então aqui você é o financiador. A partir da entrega das chaves, agora o apartamento está disponível para você. E aí você pode começar a ter pagamento de juros, porque você está usufruindo de um bem pelo qual você ainda não pagou. Ok? Que seria o seguro-obra, né, antes da entrega das chaves. Exato. E depois que eles entregam a chave, você para de pagar esse seguro-obra e paga o Exato. financiamento, né? O financiamento. Eles sempre arrumam um jeito, mas assim, legalmente ele não pode dizer, tem juros aqui, não pode. É ilegal. Uhum. Né? Vamos pensar numa fabricante de computadores que faz isso muito bem. Dell. Você entra no site da Dell e faz uma compra. Você compra um computador. Esse computador não existe. A partir do momento da compra, eles vão acionar todo o sistema deles de fornecedores para que o produto chegue na sua casa em um prazo aí de uma semana, 10 dias. Vamos falar em 10 dias, tá? Grande vantagem disso. Quando ele começou a solicitar as placas e memórias, caixa, etc, aos fornecedores dele, ele já tinha vendido. Então ele não ficou com esse produto pronto na prateleira. Produto na prateleira aumenta o capital de giro que a empresa precisa ter. Tá? Então, uma coisa que a internet permite muito bem é que você venda aquilo que você produz aquilo que você já vendeu. Né? É uma inversão da ordem. Eu não produzo para vender, eu vendo para depois produzir. O Paulo, não consigo entender muito bem a questão do capital de giro. Você poderia repassar novamente? Tá. Eu comprei, sei lá, produto de limpeza. Certo. Eu vendo produto de limpeza. Eu gastei R$ 1.000, fiz a compra. Então, hoje saiu do caixa da empresa R$ 1.000. Eu vou conseguir vender esses produtos ao longo de 2 meses. Tá? O capital de giro é esse capital que eu empatei e que eu ainda não recebi. Fiz estoque e Estoque. acredito que vou vender. Só não sei Exatamente. quanto. Exatamente. Tá. Tá, então eu preciso de dinheiro para comprar e pagar o fornecedor e eu só vou receber depois. Tá? Por isso que uma das medidas que você faz de capital de giro é o giro de estoque. Quantas vezes por ano você gira todo o seu estoque?
né? Isso é um dado bastante interessante nos balanços das empresas, tá? Então, quanto mais eu encurtar esse processo, né, quanto menos eu precisar de capital de giro, mais saudável vai ser o caixa da minha empresa. Entendi. Quem tem bastante, então, problema com isso seria supermercados, por exemplo. Então, os supermercados, os pequenos, eles têm uma tremenda dificuldade, né? Porque, assim, os supermercados grandes, o que que eles fazem? Eles compram os produtos com pagamento em 60 dias, tá? E eles vendem esses produtos com pagamento, vamos supor que o produto fique 7 dias na prateleira, mais 30 dias no cartão de crédito. Eles estão com uma tremenda vantagem aqui, tá? Porque eles vão receber aí pelo menos uns 10 dias antes de pagar. Então eles estão invertendo essa ordem. Mas se você é um comerciante pequeno, você não consegue isso aqui. E aí você começa a entender por que que o mercadinho pequeno ele tem muita dificuldade em competir com o grande. Primeiro que o grande consegue um prazo maior para pagar, ele consegue um preço menor do fornecedor, né? E ele pode vender com esse cartão de crédito aqui que tem um custo para ele, e ele absorve isso numa boa. Tá? Um supermercado local que tem aí uma loja, ele tem muita dificuldade em fazer isso. Sim, E ele acaba ficando com preço mais alto, porque ele paga mais caro. sim. Ah, inclusive até eu conheço uma pessoa que tem uma lojinha aqui, e direto tem produto FIFO, né? Que está perto de vencer, e aí coloca ali um preço mais em conta para o pessoal começar a levar, né? E às Porque vezes tem o que cara jogar no vende até lixo, com tem que jogar fora. prejuízo. Sim. Às Sai até vezes da ele vende, margem dele, às vezes ou ele senão sem tem, margem. ele vende sem margem, muitas vezes, porque vai vender, vai vencer, ele vai ficar com lixo na mão, lixo, né? Ele não pode mais vender aquilo. E É. já o grande supermercado, o grande varejista, não, ele tem as duas pontas, né? Ele tem como reduzir a margem do fabricante, né? É, no passado, a gente tinha, no auge das Casas Bahia, né? Que as Casas Bahia foram um dos maiores varejistas do mercado brasileiro, as Casas Bahia quase faliu a empresa que é a dona da Brastemp, da Consul, etc, etc. Por quê? Eles tinham um volume tão grande de compra que eles não podiam deixar de vender a linha branca para as Casas Bahia. Era o maior comprador. Por outro lado, as Casas Bahia impunham cada vez mais, quanto mais eles cresciam, eles jogavam mais para baixo a margem do fabricante. E vendiam sempre com. As Casas Bahia eram uma máquina de vender a prazo, né? Eles ganhavam mais dinheiro no mercado com empréstimo do que com venda de produtos, porque eles vendiam o produto a um preço relativamente baixo, se você pagasse à vista, né? Mas para você descobrir o preço à vista, eles evitavam ao máximo. Eles sempre queriam dizer, eu vendo em 10 vezes sem juros, em 20 vezes, faz um carnê. Por quê? Na verdade, eles ganhavam muito dinheiro, era nessa transação do financiamento, tá? Mas é difícil lidar com o grande varejista, porque ele consegue impor margens muito. Se você olhar mesmo a indústria automotiva, eles têm uma margem aí para pressionar os fornecedores muito grande, porque assim, você vai vender peça para Volkswagen, tá? Se a Volkswagen não comprar, você vai vender para quem? Né? Existe um número muito pequeno de fabricantes de automóveis no mundo. Então eles acabam tendo uma margem maior por conta disso, tá? Tudo bem até aí, gente? Tô olhando aqui para ver se tem. Oi? A importância desse capital de giro, porque quando eu comecei a desenvolver o negócio na fase vitrine, eu percebi a importância de ter esse fluxo de caixa para alguns meses. Uhum. Então, e aí eu fiz uma previsão de 6 meses das despesas fixas,
esse capital de giro, né? Uhum. E quando a gente vai, por exemplo, participar de um fomento, a gente pode colocar o valor solicitado, no caso, para esse capital de giro, para a saúde financeira da empresa? Depende muito do edital. Ah, depende do edital, entendi. Depende do edital. E a gente precisa olhar o edital com muito carinho, né? A maioria dos editais, eles se baseiam em financiar... Sim, depende. Tem edital que diz até 50% tem que ser máquina e equipamento, o restante pode não ser. Outros Eu dizem, andei, não, eu andei lendo acho que eu li, 2 editais eu andei lendo. Eu observei esses detalhes do que é, pode ser financiado e também que ele é parcialmente liberado, né, conforme você vai desenvolvendo a empresa, né, se ela sim, está no início. Não é o exato. total que é depositado. Então, Não, conforme o desenvolvimento vai liberando esse valor, né? O governo vai liberando. oi, parece que teve uma falha aqui na minha internet, desculpa. É. Mas depende sempre do edital, tá? Aí é uma coisa que a gente tem que estudar caso a caso. Mas de uma maneira geral, você tem, quanto menor for o capital de giro, melhor, tá? Seguindo aí com as taxas, tá? Então, como eu disse a vocês, a taxa básica da economia é essa aqui, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Outra muito usada, que vocês vão ver como referência, é o CDI, Certificado de Depósito Interbancário, Interfinanceiro, e as taxas de inflação, tá? CDI, rapidamente, para vocês entenderem o que que é, grosso modo, tá? Todo banco tem uma conta no Banco Central e nenhum banco pode ficar com saldo negativo no dia. Todo dia tem fechamento de todos os bancos. Daí é comum que em alguns dias um banco tenha superávit, ou seja, mais pessoas depositaram do que sacaram, e em outros dias ocorre o contrário, né? Mais pessoas sacaram do que depositaram. E o banco nunca pode ficar no negativo. E aí o que que acontece? O banco que está superavitário num dia, ele pode emprestar dinheiro para o que está deficitário no dia, e eles usam essa taxa aqui, que é o CDI, tá? Então é a base dessa. Normalmente CDI é um pouco mais alto que a Selic, tá? E as taxas de inflação? Qual delas é mais adequada para um projeto? Depende do projeto, tá? Porque são modelos diferentes de medida de inflação. Gente, o que que é medida de inflação? É assim, eu crio um modelo e eu vou verificar os preços desse modelo mês a mês ou quinzenalmente. Então, um exemplo, eu vou considerar uma família padrão, uma família que tem um casal, 2 filhos, os 2 filhos estudam em escola particular e a faixa de renda desse casal é de até 10 salários mínimos, tá? Criei o modelo. O que que eles consomem? Eles consomem uma cesta de alimentos, eles consomem aluguel, tá? Quanto que cada uma dessas coisas representa nesse consumo da família? 10%, 5%, etc. E aí, o que que você faz a partir daí? Mês a mês, você acompanha os preços desses produtos e vê a evolução desse gasto da família, né? Se os preços aumentaram, ou seja, se para a família fazer as mesmas compras, ter os mesmos gastos, no mês seguinte eles tiveram que desembolsar mais dinheiro ou menos, tá? Se esse valor estiver crescendo, está tendo inflação. Se o valor estiver estagnado, a inflação está zerada ou muito baixa. Então, dependendo do modelo, o valor é diferente. O que é recomendável para uma empresa é que a empresa crie o seu modelo. O que que é importante para a sua empresa? O que que impacta no seu caixa para você ver se você está num ambiente inflacionário ou não, tá? Porque muitas vezes, dependendo do tipo da empresa,
esses indicadores aqui, eles não são adequados, tá? Por exemplo, se você é uma empresa de internet, comida tem impacto muito baixo naquilo que você está vendendo, né? Se você vende produtos digitais, né? Por outro lado, a energia elétrica tem um impacto mais alto. Então, assim, não olhem, claro, para esses índices, porque eles vão dizer se as pessoas estão, né, com mais disponibilidade ou menos disponibilidade para comprar, mas fiquem muito atentos à inflação que você vai ter na sua empresa, tá? Legal. E onde é que isso tudo chega? No chamado coração que eu chamo aqui, no coração da empresa, né? Quando alguém compra uma empresa, o que que esse alguém compra? Fluxo de caixa. Tá? O que determina o valor de uma empresa não é o que ela tem de imóveis, não é o que ela tem de máquinas, nada disso. Tudo isso tem que ser avaliado para ser jogado numa coisa chamada fluxo de caixa. Se o seu fluxo de caixa futuro for bom, a empresa tem um bom valor. Ah, o fluxo de caixa foi bom, mas o futuro é ruim. Pronto. Bom para quem foi dono da empresa naquele momento em que o fluxo de caixa estava positivo, né? Para quem vai olhar para o futuro é péssimo, tá? E como que a gente avalia esse fluxo de caixa? Valor futuro, valor presente, PMT. E a gente vai dar uma olhadinha agora também nas tabelas de financiamento, tá? Para vocês começarem a entender o mecanismo do mercado, tá? E depois disso, a gente vai poder chegar no ponto mais importante, onde eu quero chegar, que vocês entendam o que que é o valor presente líquido, que é o que determina quanto vale uma empresa, tá? Se eu quiser avaliar quanto vale a padaria Papão, meu vizinho aqui, né? Eu vou ter que olhar o fluxo de caixa dele, fazer uma projeção futura e fazer o cálculo do valor presente líquido. Esse é o valor da empresa, tá? Eu também posso avaliar pela taxa interna de retorno, é um auxiliar importante, pensando aí nas margens de contribuição, tá? Uma empresa pode ter lucro contábil e prejuízo financeiro? Sim, pode. Quem determina o lucro financeiro é o valor presente líquido, que ele mostra se a empresa está ou não indo além, indo acima das expectativas dos sócios, tá? E vencer essas expectativas é uma coisa importante, tá? Tudo bem até aí, gente? Tudo bem. Tá? Então, Sim. a gente vai falar aqui numa coisa que é a criação de valor. O que é criar valor? Vamos voltar lá pro cara que estava com o dinheiro dele investido, ganhando 13,8% ao ano. Você veio com um projeto para ele super legal, ele gostou, ele tirou o dinheiro daqui e colocou na empresa. E aí você está entregando para esse cara 16% ao ano. Isso é bom? Quanto que você criou de valor? A diferença. A gente está falando aqui de alguém que criou 2,2% ao ano de valor para essa empresa. Nossa, mas a empresa teve um tremendo lucro. Tá, cara, mas ele não está olhando para isso. Ele está olhando para a diferença entre o que ele tinha sem risco e o quanto que ele está tendo com risco. Isso aqui remunera o risco dele? Talvez não. Ah, esse é um ponto. Ah, a empresa está rendendo, putz, vendendo bem e tal, ela está mordendo 12% ao ano. É uma empresa lucrativa. Lucrativa para você, talvez. Para esse cara daqui, ele está perdendo dinheiro. Você não está criando valor para ele. Então, quando a gente fala em criar valor, né, em inovar para gerar valor, é inovar para gerar valor
acima de um patamar mínimo de ganho financeiro. Tá? O que torna muito difícil avaliar uma startup é que se ela espera-se um crescimento exponencial, né, e não linear, que ela tem alguma coisa assim, né, como a gente observa algumas startups, algumas empresas que foram startups, como a Amazon, né? Se vocês olharem, por exemplo, o histórico da Amazon, ela passou anos dando prejuízo. Nossa, mas por que que alguém investia nisso? Porque a avaliação dos chamados imponderáveis, né, do quanto que ela estava no período em que ela passou dando prejuízo, o quanto que ela estava construindo de algoritmos e de estrutura de venda com uma tremenda capilaridade, né? Então ela vendia, mas ela gastava mais do que ela conseguia vender e ela ficava dando prejuízo, mas os caras estavam olhando para, isso aqui vai acontecer, ela vai explodir no mercado internacional, porque ela está inovando no modelo de venda e isso vai ser um grande gerador de valor. Isso é uma startup. Então, assim, o que que você tem hoje que pode ser considerado algo de muito importante e que vai dar uma escalabilidade grande no futuro? É isso que você precisa olhar na hora que você começa a trabalhar a sua empresa, né? Ah, eu vou vender comida. Tá, mas como é que eu inovo para vender comida? Né? Eu vou ter um diferencial, qual é? Ah, eu vou vender, tô olhando aqui os projetos, tentando lembrar, eu vou vender cursos, tá? Por exemplo. Via internet, eu estou desenvolvendo um sistema novo que vai me permitir, com um investimento inicial até alto em sistema, mas vai me permitir vender muito. Então, eu estou inovando na forma e eu vou gerar bastante valor para quem está apostando em mim. Tá? Então, é sempre a ideia de ir acima, ir além da expectativa que o investidor tem e até mesmo que os sócios têm. Tá? E aí, o bom e velho fluxo de caixa é que determina isso. O que é o fluxo de caixa? Entradas e saídas, tá? O que você entrou no seu caixa e o que saiu do seu caixa. É isso que determina aí o fluxo de caixa, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de fluxo de caixa para vocês, ó. Entrada, saída, fluxo de caixa. Tá, data. Aqui eu fiz fluxo de caixa ao longo de um mês, aqui eu encurtei, na verdade, para caber, né? Então eu tenho tudo que entrou no caixa, tudo que saiu e como é que ficou. Então, em alguns dias, em alguns momentos, um fluxo de caixa pode ser zero, pode ser negativo. Tá? Aqui a gente tem um fluxo de caixa já anual. Reparem só o detalhe, ó. Num fluxo de caixa, eu tenho alguns meses em que eu vou ter o fluxo de caixa negativo. Nossa, isso pode ocorrer? Pode. Pode ocorrer. É comum? É comum que ocorra. Sim. O que não pode ocorrer é que o valor presente líquido dele fique abaixo do esperado. Tá? Que em alguns meses isso ocorra, tranquilo. Dependendo da empresa, isso pode ocorrer por alguns anos? Pode. Dependendo do porte da empresa, pode. Tá? O que não pode é seguir eternamente assim. Né? Tá? Então, o fluxo de caixa. Aí é muito importante o Prolabore, né, Paulo? Para não Ele impacta ele bastante, impacta, né? né? Impacta. A Se gente vai você ver como tem é um que ele. Prolabore bem definido, aí já dá tudo errado, as contas, né? Se você entrou dinheiro no caixa, você usa achando que é o seu É, bolso, né? Essa estrutura de fluxo de caixa, ela foi embora, tá? exato. E para analisar o fluxo de caixa, a gente vai tratar primeiro de uma coisa que é chamada de custo de oportunidade, depois do WACC, e aí sim a gente vai poder analisar o fluxo de caixa, tá? Eu vou, nesse momento, parar esse compartilhamento aqui, tá? Porque eu quero. Peraí, não é isso que eu quero fazer. Eu quero mostrar agora para vocês um pouco aí de
como é que a gente trabalha isso nas planilhas, tá? As planilhas que eu vou mostrar, que vocês vão ter acesso inicialmente, elas são planilhas bloqueadas. Depois eu vou entregar as desbloqueadas para vocês. O motivo é simples, eu não quero que vocês se preocupem com fazer o cálculo, eu quero que vocês se preocupem com usar a planilha e entender o mecanismo, tá ok? Depois aí, quem quiser ter acesso à planilha desbloqueada, é só entrar, eu vou deixar elas disponibilizadas para vocês também, tá? Antes da gente prosseguir com isso, eu quero que vocês vejam aqui umas ferramentinhas, tá? Essas planilhas são um presente aí da Inova Santo Paula Souza para vocês. Elas permitem fazer alguns cálculos bem interessantes para a gente começar a pensar aí nesses valores, tá? Aqui vocês têm sempre nessas planilhas, o amarelo é aquilo que vocês podem mexer, o restante é calculado automaticamente para vocês, tá? Então vamos pensar aqui. Primeira coisa, quando você trabalha com taxas, você deve escolher se o ano tem 360 ou 365 dias, tá? A maioria das vezes você trabalha com um ano de 360 dias, que é o ano comercial. E vocês já devem ter observado que muitas vezes, assim, putz, tem taxa mensal, trimestral, anual, como é que eu saio de uma para outra? O que eu fiz aqui é que eu forneço isso para vocês. Então, por exemplo, se você tem lá uma taxa anual, aqui está em amarelo, você pode mexer, de 13,75% ao ano, isso representa quanto? Diário, mensal, 1,08%, trimestral, tá, anual, 13,75, tá? Se o banco está me cobrando por um empréstimo 6% ao mês, ele está, na verdade, falando em 101,22% ao ano. Já pensaram nisso? Assustador, né? Um cartão de Mega crédito, assustador. um cartão de crédito que facilmente bate 12% ao mês. 289. A taxa do cartão de crédito ela é em torno de 300% ao ano. É muito juros. É muito. É uma taxa muito alta, tá? Então, essa planilha que está disponível para vocês lá na plataforma, a primeira, né? Ela faz essas conversões para vocês, tá? Às vezes, eu quero ter ideia de quanto que isso é por ano ou quanto que isso vai ser por mês, tá? Então tá aí. As continhas estão feitas, só toma cuidado em saber se está sendo usado. A maioria das atividades comerciais trabalham com 360 dias, tá? Mas existem algumas que botam 365. Em geral, quem trabalha com 365 explicita isso, quem não diz nada tá trabalhando com 360, tá? Beleza. Outra coisa que é importante que vocês tenham em mente em finanças é a diferença entre valor presente e valor futuro. E isso daqui é uma coisa que deixa muita gente confusa, né? Por quê? Ter R$ 3.000 hoje não pode ser a mesma coisa que ter esses R$ 3.000 daqui a 10 meses. Então vamos pensar, por exemplo, se eu aplicar hoje R$ 3.000 a uma taxa de, vamos pegar aqui a Selic, ó, 1,08% ao mês, tá? Então, a 1,08% ao mês, isso significa que em 10 meses esse valor vai ser 3.340,21. Então, eu não posso comparar 3.000 hoje com 3.000 daqui a 10 meses. Eu tenho sempre que usar a taxa, seja para frente, seja para trás. Então, aqui, o que é que vocês têm para vocês começarem a pensar? Eu forneço taxa, valor presente, prazo e calculo o valor futuro, ou eu forneço o valor futuro
prazo e tem o valor presente, tá? Olha só, se eu tenho uma aplicação bancária que me paga 2% ao mês, tá? E eu preciso ter 60 mil reais daqui a um ano, isso equivale a hoje eu preciso de 47.309,59. Ou seja, se eu depositar esse valor, rendendo isso, daqui a 12 meses eu vou ter isso. Tá? E aqui, PMT é a boa e velha prestação. Tá? Então, se você for vender, sei lá, um computador de 4 mil reais e for colocar uma taxa de juros de 2,5%, aqui está anual, então tem que subir. Vamos colocar aqui uma taxa de juros de 16%. Ups, 26 é muito, né? 16%. Quanto que você vai ter que pagar mensalmente por isso? Durante 12 meses, 769,66. Tá? Então aqui vocês têm também a possibilidade de fazer o cálculo mensal, tá? Isso aqui acho que vai ajudar vocês a um pouco pensar em como é que você calcula aí, como é que você se Tá planeja. simulando, né? Isso, Simulando o investimento, simulando, isso, simulando o financiamento, né? isso, tá? O investimento. E aqui o que eu quero mostrar para vocês Paulo, então, no Oi, caso ali, nos valores ali, né, que estão em RS monetário, eu coloco o valor, por exemplo, que eu quero ter, né, aliás, que eu tenho, e calculo a partir da taxa e o prazo, isso, o quanto isso. ele vai me render de juros, no caso. Na verdade, o quanto que você vai ter de valor futuro, por exemplo. Aí se você está na ponta tomadora ou pagadora, é uma outra história, tá? Depende. Então, por exemplo, aí, nesse daí, eu Projetar essas taxas, tá? 3.000% numa taxa de 1,1% ao mês, depois de 10 meses eu vou ter o valor de 3.340,21. Isso, exato, Tá? exato. E a diferença do VP para o VF ali, qual que seria? VP hoje, presente, VF é futuro, né? Então, daqui a 10 meses, 3.340,21. Tá? Por outro lado, vamos pensar aqui numa. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Se eu quiser comprar um imóvel de 300 mil reais, tá? E eu consigo aplicar esse recurso a 1% ao mês, e eu tenho um prazo aí de. Eu penso em comprar esse imóvel daqui a 3 anos. Quanto que eu tenho que depositar por mês, todo mês, nessa minha poupança para ter esse valor daqui a 3 anos? É isso aqui. Tá aproximadamente 7 mil reais, rendendo 1%. Ah, mas Entendi. eu consegui um banco legal. Ele me paga 1,5. Cai um pouco, tá? Do que você tem que pagar, depositar todo mês, Legal. tá? Bom, eu falei bastante em financiamento e aqui eu vou mostrar para vocês, tá? De novo, gente, sempre, ó, o amarelo é editável, o cinza é calculado. Se alguém depois quiser se debruçar sobre como está sendo feito o cálculo, eu entrego a planilha desbloqueada para vocês, tá? O Eu importante, quero. desbloqueada, Desblo- Não, como está aqui, já simulando o tá, cinza. elas já estão disponíveis, tá? Tá lá na plataforma. Tá.
Tá? Lá na Ah, plataforma tem uma legal. área que é planilhas, e são todas elas lá já. Inclusive as que eu não vou mostrar hoje ainda, tá? Existem no mercado brasileiro duas grandes formas de financiar alguma coisa. Tá? Uma delas é a Price, né, que vem aí do nome do cara que criou esse mecanismo de financiamento, e é muito usada pelo comércio varejista. Tá? Toda vez que os caras dizem à vista ou em 10 vezes sem juros, mentira, tem uma tabela Price por trás disso. Não acreditem em Papai Noel, não existe essa venda sem juros, tá? E em financiamentos um pouco mais longos, como financiamento de imóveis, e às vezes alguns equipamentos, é muito usado o SAC, que é o Sistema de Amortização Constante. Vou mostrar para vocês qual é o mecanismo dos dois, lembrando aí que eu quero que vocês entendam o mecanismo, tá? Para vocês começarem a ter na cabeça de vocês como é que você deve pensar a sua empresa do ponto de vista financeiro, tá? Eu peço aí a vocês que tenham um pouco de paciência, porque eu estou construindo um caminho para chegar no valor presente líquido, que é o mais importante para vocês na fase em que vocês estão, tá? Mas eu preciso dessa. Confia em mim, né? Dê a mão que eu vou conduzir vocês por um caminho mais fácil. Como é que funciona um financiamento? O financiamento está baseado nisso aqui, que está nesse quadro, tá? Quanto que você vai pegar emprestado hoje? Qual é a taxa? Se você vai dar uma entrada ou não? E o seu prazo de financiamento. Eu fiz aqui em até 60, tá? Que seria aí 5 anos, tá? Sendo mensal. Então vamos pensar no seguinte, ó. Você vai comprar uma máquina, por exemplo, vamos chutar alto, né? Já que é para simular, vamos pensar em valores mais altos. A gente vai comprar uma impressora 3D metálica, né? Daquelas que hoje estão sendo usadas aí para imprimir, por exemplo, dente. Quanto custa uma impressora dessa? Vamos ver a noção de valores de vocês. Eu acho que mais, sei lá, uns 200 mil. 500 mil. Não tenho a mínima ideia. Vou digitar, não vou nem falar para não assustar ninguém. 700 mil. 700 mil. Tá? Vou supor que você conseguiu uma taxa muito amigável num banco. Hoje aí os bancos estão cobrando mais que isso, mas vamos supor que você conseguiu 3% ao mês. E que você vai dar de entrada 10% seria 70 mil, 5% do valor do equipamento, 35 mil. E você vai financiar isso em 5 anos. Quanto que você vai pagar por mês? Está aqui, 24.028,42. Sempre igual, sempre igual. Como é que funciona esse mecanismo, gente? Que é o mais importante agora para vocês entenderem, mês a mês. Ó. 0, você recebeu a impressora e pagou só 35 mil. Tá. Quanto que você está financiando? 665 mil. Correto? Por quê? 35 mil você já pagou, então não pode entrar no financiamento. Então, no momento em que você recebeu a impressora, o seu saldo devedor é de 665 mil. A partir de 30 dias depois, 60, etc, etc, você vai começar a pagar. Você vai pagar sempre isso aqui. É fixo. Mas como é que isso é dividido? É simples, ó. Quanto é 3% de da sua dívida? Deu isso aqui. 19.950. Mas você está pagando 24. A diferença entre o que você pagou e os juros
é o que você vai abater do seu saldo devedor. Que é isso aqui. 4.078. Então, você pagou 24 mil e a sua dívida caiu de 665 para 660. Nossa, só isso é, o restante é juros. Né? É o aluguel do dinheiro. Você combinou que seria 3% ao mês. Tá? Segundo 60 dias, você de novo vai pagar o mesmo 24.028,42. Isso daqui, os juros caiu porque a dívida caiu, aumentou o que você vai amortizar e o saldo devedor caiu. Tá? Isso vai rolando mês a mês, durante 60 meses, né, se for tudo fixo, não tiver nenhuma intercorrência, se não tiver nenhum recálculo, ok? E lá, no último mês, você vai pagar os mesmos 24.028,42. Agora, os juros não chega nem a R$ 700, porque a dívida está em 23 mil. O que sobrou é o que faltava e o saldo devedor zerou. Tá? Vamos usar isso aqui para fazer um financiamento menorzinho. Vamos dizer que você está financiando um computador de R$ 2.500 com uma taxa de juros de 3,5% ao mês, que você vai entrar com nada e que você vai financiar isso em 6 meses. Tá? Você vai pagar isso aí, 469,17 por mês. Tá? Como é que está funcionando aqui? Ó? Mesmo mecanismo. Tá? Você levou um computador de 2.500 e ficou com uma dívida de 2.500. Passou um mês, você vai pagar a primeira prestação. Quanto disso aqui que é juros? 3,5% do saldo devedor. O que você pagou, que não é juros, é amortização. A dívida cai de 2.500 para 2.118. Tá? Então, mês a mês, você vai pagando esse valor fixo e o seu saldo devedor vai caindo até zerar. Os juros vão caindo porque a dívida está caindo. Tá? E a amortização ela está crescendo. O que o comerciante faz? R$ 4.692 à vista ou em 6 prestações iguais sem juros. Perceberam o mecanismo? Já coloco os juros na parcela, né? Já coloca o juro na parcela. Exatamente. Tá, isso é uma propaganda que não é muito considerada muito leal, mas Funciona. funciona. Tá? Na verdade, se você ler o asteriscozinho, o cara está dizendo, na verdade, tem os juros embutidos de tantos por cento. Alguns usam outro mecanismo, quer dizer o seguinte, não, para valor à vista eu dou um desconto. O preço do produto é o 4.700, mas para um valor à vista eu dou um desconto. Na verdade, é mentira, ele está botando juros ali. É sempre isso, tá? É só O uma primeiro mera... preço já é com juros e aí vai tentando negociar, que é o Exato, preço real, né? exatamente. Exatamente. É essa que é a... E algumas empresas do comércio varejista, elas ganham mais dinheiro nesse empréstimo que elas estão fazendo do que realmente com a venda do produto. Essas empresas que têm uma ênfase muito grande no parcelamento, e é um tipo de negócio, né, que vocês Um podem contrato. trabalhar com ele, na realidade, ela tem um preço, ela bota uma margem pequena no produto, mas ela bota uma margem muito grande no empréstimo. Tá? Então tá aí o mecanismo e aí vocês viram que aqui vocês podem fazer desde poucos meses até 60 meses, tá? Mexendo só aqui nessa partezinha amarela aqui, tá? Beleza? E o saque? O saque tem de diferente? O saque é muito usado para compra de imóveis e bens maiores, tá? Vamos fazer o mesmo. Eu tinha colocado a impressora, né? Vamos colocar a impressora de 700 mil e 70 mil. Faltou um zero aqui, só para a gente comparar.
Acho que eu tinha colocado uma taxa de 3%, com uma entrada de 5%, 35 mil em 60 meses, tá? O que mudou? Mudou que você começa pagando mais do que você pagava lá no Price e termina pagando menos. A prestação não é fixa. Então, esse aqui, o sistema saque, é muito difícil de você convencer alguém de que não tem juros, né? Tem juros. O problema é que você aqui começa com uma prestação maior e termina com uma prestação menor. Ah, mas eu vou pagar menos juros aqui? Sim, porque você vai começar a pagar antes, tá? Juros é aluguel do dinheiro. Se você começou a devolver o que você pegou emprestado antes, você vai pagar uma taxa menor. Não tem mistério nisso, né? Quanto mais cedo você começa a devolver aquilo que você tomou emprestado, menos você vai pagar de juros, tá? Então, aqui, o que foi fixado nesse mecanismo? A amortização, tá? O que foi feito? Você pega esse valor, 700 mil, e divide pelos 60, tá? E aí dá 11.083,33. Na verdade, pega o 700, não, pega o 665 mil e divide pelos 60 meses. Então, todo mês você vai abater esse mesmo valor da sua dívida. Só que você vai pagar juros. Então, ó, 665 mil, 3% é o mesmo valor que no outro. Tá? Este valor dos juros mais o que você combinou de amortizar dá 31 mil. À medida que o tempo vai passando, o que acontece é que como você começa a pagar mais cedo, você vai amortizando mais rápido e aí o valor vai caindo. Em algum momento, você vai pagar menos do que estava pagando lá no outro e segue depois pagando cada vez menos. Tá? Qual dos dois é melhor? Depende. Se você pode pagar mais antes, você vai pagar menos juros. Se você não pode, o price é melhor. Muitas pessoas preferem o price porque eu não gosto de prestação variável, eu gosto de tudo igualzinho. Ok, uma maneira de pensar, tá? Mas são duas técnicas diferentes, as mais usadas no mercado, de fazer o cálculo de financiamento, tá? Fácil, difícil? Acho que é tranquilo. A Caixa usa muito saque, né? A maior parte hoje dos bancos que trabalham com financiamento de imóveis usam saque. É. Tá? Eu fiz um em 2013. Aí, quando a gente foi vender a casa, um dia de atraso no boleto final dava R$ 500. Então, eu É, briguei pro cara pra fazer o boleto para quitar. Eu tinha que vender naquele dia, porque cada dia, cara, era absurdo, juro. não, eles colocam umas multas violentíssimas, tá? O que acontece com imóveis é assim, se você compra o imóvel, na verdade você compra o imóvel e quem paga é a financiadora, a Caixa Econômica ou outro banco, né? Que ela pagou a quem construiu. E daí você vai pagar a ela pelo valor acordado naquele momento. Vamos entender um pouco aí, já que a gente está falando de finanças, da crise americana, que muita gente tem curiosidade. Você comprou imóvel por 700 mil e você está pagando uma prestação de 700 mil. Mas hoje no mercado, né, passados aí 10 meses, você pode comprar esse mesmo imóvel por meio milhão. Ele caiu de valor. E aí você começa a pensar no seguinte: eu não vou mais pagar. Eu não vou mais pagar porque não compensa. Eu estou pagando uma dívida de 100 mil por alguma coisa que vale 500.
Tá? E aí começa a surgir inadimplência, começa a surgir as quebras de contrato, etc, etc. E aí o negócio começa a ser uma bola de neve que foi ocorrendo no mercado americano ao longo de alguns anos e chegou no que chegou. Tá? Por quê? Não tem jeito, é assim, você contratou um financiamento com alguém. Esse alguém pagou o valor de mercado naquele momento. E ele quer receber de volta o que ele pagou. Não importa se o bem desvalorizou. Isso não é um problema dele. Se o bem desvalorizou, paciência. Se valorizou, super bom para você. Você está pagando 700 mil por uma casa que agora vale 1 milhão. Ótimo negócio. Eu não vou ganhar nada com isso, porque eu te emprestei, eu estou colocando eu como se eu estivesse na posição do banco. Eu paguei 700 mil e você está me restituindo. A gente fechou um negócio. Se o imóvel hoje vale mais do que isso, bom para você. Se vale menos, ruim para você, mas você tem que me pagar o que a gente acordou aí desse valor, tá? Desses 700 mil. Tá? Então essa que é a ideia aí, né, do mecanismo de financiamento. Tá? Tudo bem até aí? Todos vivos? Eu tô viva. Opa, Legal. Certo. A segunda planilha que está lá é a que trata do fluxo de caixa, tá? E é uma planilha com a qual também vocês devem brincar bastante para ter ideia. O que é um fluxo de caixa? Tá, o fluxo de caixa é isso aqui, o que entrou e o que saiu ao longo de um certo período, tá? Pode ter zero, né? O que que é saída? Saída é quando você paga, né? Eu paguei meu fornecedor, eu paguei meus funcionários. Então, cada vez que eu tenho uma saída aqui, é porque a empresa desembolsou. E o que entra é o que está entrando no caixa, tá? Então, e o fluxo de caixa é o que entrou menos o que saiu, tá? Ele pode ser diário, coloquei aqui um diário para vocês, e coloquei um é, mensal de um ano, tá? Que é aquele exemplo lá de que o caixa da empresa ele pode passar por um momento negativo aqui, tá? Por exemplo, as instituições de ensino privadas, né, as faculdades privadas, elas têm um mecanismo de sempre dar férias aos professores em julho. Vocês sabiam disso? As férias dos professores não são em janeiro. Janeiro é o que eles chamam de recesso. Legalmente, o cara pode participar de cursos, reuniões aqui. Eles geralmente fazem o período de férias aqui, em julho. O motivo é o fluxo de caixa. Alguém consegue adivinhar por quê? Não. 13º. por causa do período de O 13º, matrícula, né? não, o 13º. Porque o 13º, ele vai aumentar essa saída aqui. Se ele juntar saída com férias do ano seguinte, ele pode passar 2 meses com fluxo de caixa negativo, 2 meses, e aí ele vai precisar de um capital de giro maior para bancar isso. Se ele bota as férias lá no meio do ano, ele tem um período no meio do ano negativo, que pode ser negativo, né, ou pelo menos com fluxo de caixa menos favorável em julho, e outro lá em dezembro, quando ele for pagar o 13º. Mas ele não tem esses dois impactos grandes no mesmo período. Já as instituições públicas, como elas não têm aí esse fluxo de caixa com pagamento, né, das mensalidades, vive da arrecadação aí do órgão público que sustenta, eles colocam tudo em janeiro, que é mais conveniente. Em janeiro a escola fecha, o professor não vai, né, 30 dias de férias, não tem aluno, eu posso fechar a escola e as coisas voltam a funcionar em fevereiro. Então, Férias coletivas, né? férias coletivas, exatamente. Férias coletivas. Onde eu trabalho, a prefeitura só dá férias para a Secretaria de Educação em janeiro. As outras, eu trabalho na Secretaria de Saúde, eu não posso tirar férias em janeiro. Certo. Eu só posso tirar férias a partir de fevereiro, justamente por causa do fluxo de caixa, e é a prefeitura, né? Exatamente, porque eles têm um desembolso maior,
Mas a vantagem para eles, no caso da escola, é que todo mundo fica de férias, a escola pode ser fechada ou pode ser feita manutenção, etc. Tá? Muito comum, especialmente na Europa, férias coletivas, tá? Em algum momento. Por exemplo, cidades que têm temporada de inverno, né? E que elas não têm um apelo grande no período de verão europeu, né? O verão europeu é agosto. O que que os caras fazem? Férias coletivas em agosto. Por quê? Férias coletivas, dependendo do tamanho da empresa, é muito interessante porque você não tem gasto de luz e de água, você fecha a empresa. Né? E aí você dá férias para todo mundo, mas também não tem gastos, né? As empresas que operam 12 meses por ano, elas têm que ficar fazendo essa rotatividade de férias e elas não conseguem reduzir o custo fixo, né? Então, por exemplo, para um restaurante, é, sei lá, um restaurante no litoral, pega o mês que você tem menos movimento, se é um restaurante voltado para turismo, qual é o período de baixa do turismo? Ah, a baixa é abril, ninguém vem em abril, ou em março. Ah, não, minha baixa é no litoral em agosto, porque agosto não tem férias, não tem feriado. Fecha o restaurante em agosto. Férias coletivas e pronto. Né? É a maneira de você reduzir bastante o seu custo fixo. Tá? É uma técnica muito usada. Tá? Então aqui um brinquedo aí para vocês jogarem com fluxo de caixa, tá bom? É ótimo treinar. É muito bom pensar. E já são 21h40. Eu vou falar do WACC ainda hoje, porque ele vai ser importante, porque a gente vai fazer aqui vai dar um pouquinho de nó na cabeça de vocês, mas tudo bem. Não sei, olha, a planilha tá, sim, super fácil, tá? Qual é a ideia aqui? Quando você tem mais de um investidor, né? E cada um deles tem uma requisição de capital, de ganho, você precisa fazer um cálculo médio disso, né, para saber qual é o chamado custo de capital da empresa. Então, aqui, capital próprio. Né, eu coloquei aqui um investimento de R$ 6.000. Capital próprio, R$ 3.000, ou seja, você está bancando 50% do investimento. Aqui estava numa época, isso aqui está refletindo uma época boa, né? Não dá mais para brincar com isso aqui, não, gente. Olha só como é que vai subir. Tá, vamos supor que você quer ter aí seus 13,8%, que você está requerendo, você pensa em 16% ao ano. Você arrumou um sócio investidor que ele vai aportar 2.000, mas ele quer 20% ao ano. E você conseguiu um capital subsidiado aí num Banco do Povo, no BNDES ou alguma coisa assim, um valor amigável aí de, 13% ao ano. Então a gente chegou num custo ponderado de 16,83% ao ano. O que que isso significa? Que para o seu projeto, para a sua empresa ser saudável do ponto de vista financeiro, você tem que bater isso aqui, 16,83%. Então, se em algum momento uma proposta de negócio estiver abaixo disso, não é o momento de começar aquele empreendimento, porque você vai ter você não vai ter lucro financeiro, você não vai estar gerando valor. Ah, o projeto é ruim? Não, talvez não seja o momento para aquele projeto. Infelizmente, a gente está vivendo hoje um momento em que essa taxa está muito alta. É, e aí vocês começam a entender por que discute-se tanto, essa taxa deve cair, tá, mas se essa taxa cair muito,
a inflação sobe. Então, o Banco Central ele sempre tenta domar a inflação, porque a inflação é a pior coisa que pode acontecer numa economia, né? Então, o banco sobe a taxa. Por que que ele sobe a taxa? Porque quando ele sobe a taxa, ele inibe o consumo. Ah, eu vou comprar um carro, vou trocar de carro. Opa, com essa taxa aqui, eu não vou trocar de carro, não. Tá muito caro. Então, eu vou adiar a compra do carro. E aí isso vai, pouco a pouco, forçando, teoricamente, as empresas a irem reduzindo essa subida de preços, tá? Mas do ponto de vista do empreendedor, essa taxa alta é complicada, porque, assim, bater 20% ao ano não é fácil, tá? Não é nada fácil. Ah, isso, né? Se essa empresa estivesse sendo aberta nos Estados Unidos ou na Europa, né, onde eu tenho 4%, 3% ao ano, a vida deles está mais fácil. A gente espera que a gente volte a um patamar aí de 6 a 8% nos próximos anos, mas sei lá, ninguém sabe o que vai acontecer por aí, né? Mas isso daqui é para vocês terem uma noção de como é que se calcula o custo de capital, tá? E qual é o número que vocês vão ter que bater, tá? Tudo bem, gente? Muitas dúvidas na cabeça de vocês? Muitas tabelas para preencher, para brincar, que nem como Por disse. enquanto vocês vão brincar. Na semana que vem vocês vão começar a realmente a preencher uma tabela, tá? Porque aí a gente vai calcular o valor presente líquido, que é o cálculo do valor da empresa, tá? Eu montei essas aqui, que já estão disponíveis para vocês, e montei uma outra que eu só vou mostrar na próxima semana, tá? Que vocês vão construir. A gente vai reservar aí uns 40 minutos para vocês brincarem com ela, com a que ainda não está aqui, para que vocês comecem a visualizar se a proposta de vocês é ou não é viável, tá? O que eu queria hoje era tratar desse ponto até aqui. Na semana que vem, né, vocês vão ter aí uma semana para brincar um pouco com essas planilhas, tá? Criarem um pouco de familiaridade com elas. Deixa eu trazer a tela para cá. Eu não quero forçar muito a barra hoje. Porque é importante que vocês tenham alguma familiaridade para entender o seguinte: o que que determina o valor de uma empresa? O que que determina? Como é que eu calculo o valor de uma empresa? Tá? Eu vou pegar aquele fluxo de caixa da empresa para 5 anos, para 10 anos, é o mais usado no mercado. Eu vou pegar esse WACC que eu mostrei para vocês e vou trazer todo o fluxo de caixa para um único momento, que normalmente é o presente, por isso o valor presente líquido. E isso vai me dizer o quanto que essa empresa vale. Tá? É assim que você calcula o valor da empresa. E mais, se o VPL, se esse valor presente líquido ele for positivo, a empresa é geradora de valor. Se ele for negativo, a empresa é destruidora de valor. Ah, mas uma empresa ela pode ser contabilmente lucrativa e ter VPL negativo? Pode. Pode sim, significa que você está tendo lucro contábil, mas você não está conseguindo superar as expectativas dos seus sócios. A gente vê muito esse movimento no mercado de ações, tá? Às vezes você vê assim, poxa, a empresa, para quem acompanha o mercado, é muito comum uma notícia, a empresa teve lucro de tantos milhões e as ações caíram. Pô, o que aconteceu? Não superou a expectativa dos sócios. Qual Então, que a pessoa... seria, de fato, a diferença desse valor contábil e desse valor financeiro? O valor contábil, ele não leva em conta
Por exemplo, se você tem um lucro contábil de R$ 2.000, tá? Mas o investimento foi de R$ 20.000, a empresa lucrou 2.000, o investimento foi de 20, mas eu esperava 15%. Então, eu esperava, na realidade, quanto? Eu esperava 3.000 de lucro. Se você me deu só 2.000 de lucro, você não bateu a minha expectativa. Por outro lado, se eu tinha expectativa de ter 15.000 de lucro, desculpa, de ter 15%, e você teve um lucro de 20%, 30%, você superou a minha expectativa. Então, essa empresa, ela está agregando valor. Vamos pensar assim, você você tinha R$ 100.000 na poupança, tá? Depois de um ano, você esperaria ter R$ 114.000, tá? Investir na empresa e no final você está me retornando 120. A diferença entre 114 e 120, os 6.000, isso é o lucro financeiro. É aquilo que você retornou acima do que eu teria ganho sem fazer nada. Tá? E é por isso que quando essa taxa básica ela sobe, fica difícil de você superá-la. E aí você tem que pensar bastante no negócio para que ele possa fazer isso. Existem algumas técnicas que você pode usar. Por exemplo, quando você joga para frente despesas, né? Eu realmente preciso de uma máquina agora, né? Ou eu posso alugar. Teve uma empresa que passou aqui pelo Acelera que a gente discutiu muito isso. Os caras tinham uma ideia, não, a gente precisa comprar uma determinada máquina, eles fabricam caiaques, né? E essa era uma máquina muito cara para quem ia começar a produzir. E quando você analisava o fluxo de caixa, você viu o seguinte, cara, aluga horas de máquina até você ter uma produção que compense você ter a máquina. Então, isso mudou bastante o fluxo de caixa deles e tornou a empresa atraente. É porque ela não tinha um investimento inicial tão alto e ela começava a ter lucro, né? E aí, num momento lá, depois nossa previsão era de entre 6 meses e um ano, aí sim compensaria comprar a máquina para que eles a utilizassem. Essa mudança significa muito no fluxo de caixa, né? Por exemplo, se você vai construir um prédio, quanto menos você desembolsar antes do que você precisa, mais lucrativo vai ser a obra. Né? Tipo, eu vou começar a obra hoje e eu já tenho todas as louças e acabamentos. Loucura. Né? Você está pagando por uma coisa que você vai usar daqui a 2, 3 meses. Você está no momento da fundação, então todo o planejamento da obra ele é feito para quê? Para que você compre aquilo que você precisa. A ideia, por exemplo, da indústria, especialmente automotiva, que é o tal do just in time. O que é o just in time? É comprar quando você vai usar. Tá? Eu não faço estoque. Estoque é dinheiro parado. Eu vou tendo as peças na medida em que eu vou usando. Né? Do mesmo jeito, eu vou fazer uma construção, eu vou tendo os materiais que eu vou usar. Eu não vou ficar comprando tudo e deixando no estoque guardado. Isso é dinheiro parado. E aí, quando você faz isso, na estrutura do fluxo de caixa, se você cria esse estoque, você está trazendo os valores lá para o início do fluxo de caixa e a venda continua lá na frente quando o imóvel está pronto. Né? Você está tendo um fluxo de caixa muito ruim ao fazer isso. Então, por isso que as construtoras fazem o quê? Bom, geralmente as construtoras não têm uma obra só, elas têm várias, né? Porque elas ficam rodando, inclusive os equipamentos. Né? Qual é a ideia? O equipamento tem que estar sempre em uso. Se eu tenho máquina que faz terraplanagem, quem é que tem máquina que faz terraplanagem?
Empresa de terraplanagem, porque a construtora não quer ter isso. Porque essa máquina parada é dinheiro parado, né? E quem faz só a terraplanagem, ele vai ter sempre movimento com essa máquina. Então, em alguns momentos, em alguns negócios, terceirizar é uma grande jogada, tá? Porque você não vai investir num equipamento que ele não vai ser usado continuamente pela sua empresa. Em alguns momentos, você pode. Olha, você quer ver um tipo de empresa que mudou bastante nos últimos anos? Padaria. Tá? Nem toda padaria tem forno. Por quê? Eu preciso ter um giro grande de venda para justificar o gasto de comprar um forno. Eu posso usar o forno dos outros, né? Eu posso alugar, posso comprar esse pão pronto. Será que eu tenho uma venda que justifique um forno? Então, algumas máquinas também, elas, por exemplo, se você pensa em corte de chapas, estou dando vários exemplos para vocês verem que o raciocínio é sempre o mesmo, tá? Tem umas máquinas de corte, oxicorte de chapas. Ah, ela é lenta. Putz, você demora 8 a 10 minutos aquecendo essa máquina, depois você começa a cortar a chapa e tal. Uma máquina de corte a plasma, ela já cortou 8 chapas, 8 a 10 chapas, enquanto a outra está aquecendo. Legal, só que ela custa muito mais caro. Você tem demanda de corte de chapas que justifique comprar essa máquina mais cara? Se não, fique com a outra, né? Então, tudo isso você precisa pesar bastante olhando para o seu negócio e olhando para o fluxo de caixa dele para saber o que vale e o que não vale a pena enquanto investimento, né? E aí é um momento assim que você tem que deixar o coração de lado e pensar friamente um fluxo de caixa. Paulo, eu levantei uma pesquisa para o negócio e, ao invés de investir em equipamentos de cozinha industrial, hoje tem o serviço que você faz a locação do espaço Sim. e já tem uma equipe de delivery ali, Uhum. várias cozinhas ali funcionando, né? Fazendo a produção, né? E o pessoal do delivery também já fica tudo ali. Ai, que legal. Ao invés de comprar todos os equipamentos, que é um investimento alto, né? Uhum. Sim, Industrial, você faz a locação por dia, ou quinzenal, ou mensal. Eu sim. achei interessante. É muito interessante. E aí é mais um exemplo. Você começa a produzir, esperando que você ganhe escala. Em algum momento pode ser interessante que você compre os equipamentos e tenha a sua própria cozinha. Sim. Mas isso é uma coisa que você precisa analisar com fluxo de caixa. Durante muito tempo, talvez não seja interessante. Não, Tá? não. Mas falando desse investimento, dessas tabelas aí, se for fazer investimento em equipamentos industrial, os juros vai ficar pesado ali todo mês. E Sim, para ver como é que funciona, essas cozinhas custam R$ 5.000 o aluguel mensal. sim, Então, assim, a curto prazo, compensa fazer, ao invés de fazer o financiamento de todos os equipamentos, que naquele sim. momento talvez não seja Às vezes até em médio prazo, viu? até em médio, né? É. Por exemplo, a gente já tem no Brasil o aluguel do veículo. Ao invés de você comprar um carro, você pode alugar. Faz um contrato aí de 2 anos. Tal. Isso é muito comum na Europa. Por quê? Ah, eu vou pagar R$ 2.000 por mês. Nossa, é muito? Tá, mas quanto custa um carro? Né? Dependendo do fluxo de caixa que você fizer, é mais interessante você pagar aluguel do carro do que você investir em comprar um carro. Tem que fazer a conta, sempre. Tá? É a mesma coisa, olha, se você pensar friamente, nas grandes cidades, comprar um imóvel não é uma boa jogada. Claro, tem conforto, tá? Se eu alugar um imóvel, eu nunca vou reformar do jeito que eu gosto, eu não vou comprar
não vou colocar os móveis planejados do jeito que eu gosto. Isso é uma história, onde você vai morar. Mas se você pensar friamente, do ponto de vista financeiro, o que você paga de aluguel é menos do que você ganha no mercado financeiro com aquele valor do imóvel aplicado. Sim. É só começar a usar as tabelas, né? Para Sim. verificar o viável. Por exemplo, pense no seguinte: bancos não compram os lugares onde tem as agências. Eles sempre alugam. Porque o ganho de um banco é muito mais que 1% ao mês. E o que eles pagam de aluguel é 1% ao mês. Então, assim, para o banco é muito mais interessante pegar esse de valor que ele investiria no imóvel e emprestar esse dinheiro, porque ele paga o aluguel e está com lucro enorme. Agora, se ele compra o imóvel, ele empatou esse valor. Onde compensa comprar, né, quando a gente pensa em imóvel? Em geral, quem compra é indústria, tá? Por um motivo simples. Migrar uma indústria de lugar é muito complicado, né? Não é como um escritório que você, o aluguel tá caro aqui, vamos mudar para outro lugar, né? Junta tudo, tá? Tremendo trabalho, ok, concordo, mudança é um saco, mas você muda um escritório. Agora, você não muda uma fábrica. E aí, sim, você começa a pensar em compra, tá? Mas sempre pesando o quanto que você vai investir e o quanto que você vai ter de capital engessado, quanto que você vai ter de capital parado, tá? O que eu gostaria que vocês fizessem ao longo da semana, que vocês brincassem um pouco com essas planilhas, tá? Na semana que vem eu vou mostrar como é que isso gera o cálculo do valor da empresa, primeira meia hora e 40 minutos, e depois eu vou entregar para vocês uma outra planilha, que aí sim a gente vai fazer uma oficina com ela, né? Talvez seja necessário até mais um dia, vamos ver como é que vocês vão lidar, onde vocês vão estimar valores e vão ver a viabilidade do negócio e como que vocês podem mexer na viabilidade do negócio. Às vezes adiando compra de equipamentos, às vezes você pode ter um prolabore baixo durante um período de tempo, e isso vai dar um gás para a empresa, né, para que ela passe pelo momento de baixa, né, no caixa e depois ela comece a ter um lucro maior. Então, assim, depende do negócio, sempre, tá? Mas, em geral, a ideia é sempre adiar o investimento para quando ele realmente for necessário. Tá? O exemplo aí que você deu da cozinha, ele é ímpar, né? Porque imagina o seguinte, quando você tem uma cozinha industrial montada, que não é só o equipamento, né? Você tem a obra, tem uma série de regras sanitárias muito pesadas nas cozinhas industriais. Pé direito tem que ser alto, tem que ter a saída de gás. Não é só o equipamento, é uma obra cara. A E você, legislação já tá ok, né? Dá para exatamente. Legislação ok. trabalhando, né? Sim, olha, tem muita regra, tá? Quando você lida com comida, né, pensando numa empresa toda dentro da legislação, é muito complicado. O pé direito da cozinha é de 3 metros, tem uma área, volume em relação à quantidade de calor que você gera, então não é qualquer espaço, às vezes você tem que ter um espaço mais amplo. Para Tem, ter ideia, a prefeitura tem que aprovar. Se a prefeitura não aprovar, não sim, acontece nada. não acontece nada, exatamente. Então, ali a É, prefeitura aprovou, você está alocando um espaço que já está com metade do processo, digamos, pronto, né? sim. E com o Menos equipamento ali instalado, né? Que você não vai ter você quer ver um exemplo de negócio que teve um início complicado? Foram para as clínicas de imagem, a ressonância magnética. As primeiras máquinas de ressonância, ninguém queria comprar aquilo, nem alugar, porque é muito caro. E aí
as empresas que eram fornecedoras, elas foram investigar como é que pensavam, né, os donos das clínicas, e eles começaram a oferecer cursos de gestão dos equipamentos. E o fundamental é o seguinte: a máquina de ressonância, ela não descansa, ela não tira férias, ela não almoça e ela não tem fim de semana. É uma máquina que pode funcionar full time. Então, o que que os caras aprenderam? Hoje, as empresas que têm a exame de imagem, elas trabalham sábado, domingo e feriado, né? Muitas delas 24 horas por dia. Por quê? Aquela máquina é muito cara, então você tem que usar, usar e usar, né? Por isso eles operam fim de semana, sábado, domingo, feriado. Isso foi o que viabilizou o negócio. Se a Né? res- Faz Oi? parceria com o particular, faz parceria Sim, com o SUS com o para público. depois. Exato, porque ninguém consegue. Se você colocar, vou comprar uma máquina de ressonância, eu vou trabalhar de 8 a meio-dia e de 2 às 6, de segunda a sexta, morreu, você está ferrado. Você não vai pagar pela máquina. Não tem como. Ela precisa operar mais tempo. Sim. Então, é um exemplo de negócio que ele só é viável se você muda a maneira de pensar a operação. Tá? Legal, gente. Espero não ter cansado muito Foi vocês. ótimo. Forma Tá? né? Semana que vem, eu botei um monte de minhoca na cabeça de vocês hoje. Semana que vem eu espero tirá-las. E aí vocês vão ver como é que tudo isso culmina lá no cálculo do valor da empresa, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da semana, entre em contato comigo. Eu vou disponibilizar, provavelmente amanhã eu já disponibilizo a gravação para vocês, tá? E, enfim, a gente já vai aí. A gravação foi ativada, o que que aconteceu? Tá, vou parar a gravação já, ok?